Conhecimento ao vivo. Aí, Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo, hoje nós estamos chegando às 8 horas, às 20 horas, para a nossa conversa, para o nosso bate-papo da quinta-feira desta semana. É sempre muito bom estar aqui com todos vocês, e como a gente conversou desde que nós iniciamos em março, foi uma forma que nós encontramos, que o mandato pensou para que a gente pudesse chegar até vocês e a gente também possa estar levando informações. Hoje nós temos um convidado também muito especial, tão especial como todas as outras pessoas que já passaram por aqui, para a gente conversar, para trocar ideias, e principalmente para que a gente possa, neste momento tão triste, tão complexo que nós estamos vivendo, que a gente também possa ter esse espaço para estar conversando, trocando e, com certeza, a gente estar aprendendo novas técnicas, novos conhecimentos, e a gente, principalmente, conversar com pessoas especiais que moram na nossa cidade. E são pessoas com quem a gente sempre aprende muito. E hoje nós ficamos muito gratos por ter aceitado o convite. Nós estamos aqui com o meu amigo, com o nosso amigo Diego Amaral. O Diego, ele é coach, psicoterapeuta, e um ser humano que entende a gente e dá recado para a gente só pelo olhar. O Diego, às vezes, ele nem precisa te falar, tá? Ele só olha, a gente já entende qual que é o recado. as pessoas vão ficar com medo de mim, seu marido. Não, mas vocês vão, aquelas pessoas que ainda não conhecem, ele, com certeza, vocês vão também, a partir de hoje, vocês vão gostar de ter conhecido e vão ser seguidores do Diego Amaral. Diego, então, que tu seja muito bem-vindo ao nosso espaço, à nossa conversa. Para a gente começar, quem é Diego Amaral? Então, olha só a pergunta aí de terapia. Pergunta de terapia, quem é Diego Amaral? Quem é Então, Diego Amaral? pessoal, para quem está aqui, né, aqui nos acompanhando aqui, nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, né, da Serra Gaúcha. Eu falo isso, eu gosto de sempre dizer de onde eu estou falando, Selma, porque eu chamo a Selma ali de Selma porque nós já nos conhecemos já há um bom tempo, né, Selma? Então, o que acontece? Aqui no sul, terra fria, gelada, e o friozinho aqui já está dando as caras, porque às vezes, uma vez eu estava dando uma live e um seguidor meu disse, nossa, vai te dar sarampo. Mas claro, ele estava lá no Nordeste, né? Nós aqui do Sul, a temperatura é bem diferente. Então, a gente está falando aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. E quem é Diego, né? Quem é o Diego? O Diego Amaral, aqui que a Selmari convidou para falar sobre violência e a reprogramação mental, como nós podemos aliar, né, a reprogramação mental, talvez até inclusive para reverter essa questão de violência, de padrões, né, de violência. Então, eu trabalho com psicoterapia reencarnacionista, eu trabalho com constelação familiar, né, através das leis sistêmicas, trabalho também com coach, como a Selma também apresentou. Enfim, eu trabalho com diversas linhas terapêuticas, que são áreas de atuação onde a gente trabalha principalmente a mente inconsciente. E para a gente entender, né, o que é a mente inconsciente, eu gosto de explicar o seguinte: quando uma pessoa está lá preparando o seu sanduíche, ela acha que é ela que está fazendo o sanduíche, quando na verdade quem faz é uma automatização dentro dela, que também, além de tantas outras coisas, ganha aqui o nome de inconsciente. Porque enquanto ela está lá preparando o sanduíche, o que está acontecendo na mente dela, na consciência dela? Ela está pensando onde vai depois, o que vai fazer, com quem vai, enfim, várias coisas. Então, 95% de todos os nossos atos são inconscientes. Então, a agressão, de certa forma,
de certa maneira, é também um processo inconsciente. São informações registradas dentro do agressor e informações registradas dentro da vítima que vão servindo como bases de informações para receber a agressão ou para passar a agressão, passar a agredir alguém. Então, ninguém vem assim, ó, ninguém nasce exatamente agressivo. A pessoa aprende a agressividade. E nós temos, por exemplo, eu já vou entrar aqui no assunto, Selma. Qualquer Ok, coisa você, tá? pode deixar, Qualquer vamos coisa conversando. você me pede, me pergunta aí. Porque às vezes eu engato a primeira, começo a falar e não paro mais. Então, qualquer coisa, você está no controle, ok? Então, o que acontece? Nosso primeiro modelo de relacionamento que nós temos é nossa mãe. Mas eu não quero deixar aqui a mãe, a figura materna, como exclusiva de relacionamento, e eu vou dizer por quê. A mãe sendo a primeira, por quê? Porque desde que a gente está lá na barriga da mãe, a gente já está se relacionando com ela. Então, muitas das nossas, vamos dizer assim, agressividades, medos, inseguranças, muitos dos nossos traumas, vamos dizer assim, pode já estar sendo colocado uma sementinha desde a época da barriga da mãe. Então, a gente sabe através de estudos, por um exemplo, que sim, o bebê registra já, ó, existe informação desde a época que o bebê está na barriga da mãe. Mas existe também o nosso segundo relacionamento primário, vamos dizer assim, que vem do nosso pai. Então, o nosso pai e a nossa mãe são os nossos primeiros modelos de relacionamentos. E a partir de como a gente interage, como a gente age e como a gente enxerga aquela informação ou enxerga o papai e a mamãe, desde bebê, está formando a nossa personalidade. Então, quando uma pessoa diz assim para mim, eu tô vendo aí que tem gente que vai dizer assim, mas Diego, e quando é um filho que é largado, por um exemplo, num lar de criança, por um exemplo. O nosso inconsciente, ele quando não vê, entre aspas, a figura da mãe por perto, ele vai encontrar por projeção, ele vai encontrar alguém para substituir a mãe e alguém para substituir o pai. Ele vai projetar em alguém a mãe e vai projetar em alguém o pai. Então, por um exemplo, uma das cuidadoras da casa de criança, lá do lar de criança, pode simplesmente representar, mesmo não sendo a mãe biológica, esses ensinamentos vindo da parte da mãe. Eu vou chamar aqui como se fosse o sagrado feminino dentro deste bebê. E vai buscar, talvez, no motorista do transporte, ou num professor, ou num tio, num jardineiro, em alguém que trabalha ou está próximo daquelas crianças, a figura paterna, por projeção, como sendo, então, vindo como sagrado masculino, que seria a energia vinda do pai. Isso é uma projeção. Então, o meio social, a família, a casa, o lar, aquilo que a gente chama de lar, que muitas vezes é um pesadelo. Para muitas pessoas, o que a gente chama de lar, algumas pessoas chamam de pesadelo, porque é uma tortura para essas pessoas irem para casa. Quando eu vou usar aqui algumas vezes o termo agressor, ele não é, embora eu sei que é infinitamente número maior de agressores homens para mulheres, vamos dizer assim,
Mas existe também a agressão da mulher para o homem. É claro que é bem menor, mas existe. E este comportamento agressivo vem dos nossos primeiros modelos, papai e mamãe. E aí, algumas Esses pessoas. modelos, Isso, Diego, pode daí falar. eles ficam registrados no nosso cérebro e depois a gente, tipo, busca esses modelos, os padrões, que daí acabam daí gerando a violência? Exato. Só eu vou abrir aqui um parênteses, porque se eu disser que fica registrado no cérebro, não é totalmente certo, Tá, mas fica registrado na mente. Então, eu vou explicar qual que é a diferença, tá? Até ok. para o pessoal também em casa entender. Olha só, o nosso cérebro, ele é como se fosse um computador. Este computador que você tem aí na tua casa, ou o aparelho de celular que você está nos vendo, ele é uma máquina que decodifica uma informação que conquista, digamos assim, em contato com essa máquina. Um programa Windows ou Mac iOS da Apple, por exemplo, ele é um sistema que roda, que funciona dentro de uma máquina chamada computador. Então, o Windows é como se fosse a mente. E o cérebro é como se fosse a máquina computador que decodifica. Por que, que eu chamei aqui para explicar? É porque é o seguinte: esses registros de bebê, desde a época da barriga da mãe, está registrado numa mente inconsciente. E essa mente inconsciente é como se fosse a nuvem. Sabe quando você Uhum. aí salva algo na nuvem? Não está no teu celular, não está no computador. Mas quando você abre aquele arquivo, ou você clica naquele arquivo, ou no celular, ou no computador, aquilo se abre, porque é como se ele estivesse numa nuvem. Nuvem não é nuvem que nem nuvem de chuva. Nuvem é o nome dado porque a mente ou essas informações, elas estão em todo lugar. Eu sei que parece que é meio louco, mas elas estão em todo lugar. Se eu estiver no Japão, acessar o meu endereço de e-mail, eu vou abrir algo que está numa nuvem, que está aqui, está no Japão, está na China, está na Antártida, está no Rio Grande do Sul, não interessa o lugar. Ele não tem espaço. Ele não tem espaço. Ele simplesmente existe e está disponível. Então, a nossa mente inconsciente, por que que eu abri? Foi interessante essa tua colocação, porque existe o que a gente chama de sistema, que é o sistema, vamos dizer assim, pessoal, que seria então a pessoa, tá? Ou o homem, ou a mulher, ou a criança, ou o bebê. Existe um sistema unitário, existe o sistema familiar, e quando eu falo familiar, inclui pai, mãe, avós, etc. E toda a bagagem que a gente traz de ancestralidade, memória celular e tudo mais, isso faz parte de um outro sistema. E existe uma outra nuvem maior, que é o inconsciente coletivo, que a gente chama de um sistema universal, vamos dizer assim. E todos esses sistemas estão conectados um ao outro. Então, quando uma pessoa, independente da idade, ela se envolve com amizades, vamos dizer assim, com amizades que não são muito saudáveis, este sistema unitário vai se envolver com outro sistema de grupo E e tu que acessa eles uma vão rede. acessar a rede e vão trocar informações, criando novas informações. Estas novas informações a gente pode chamar também de cultura, algo cultural. Então, a agressividade, ela não, ninguém nasce
digamos assim, com esta agressividade. Ela vai aprendendo através dessas conexões de sistemas. Sistema dela com a família, dela com o grupo que ela vive, porque a gente vê muitos casos, por um exemplo, de pessoas, vamos até dizer assim, calmas, né? Que vivem em harmonia, e de repente pode ser que ela se envolva com alguém ou uma turma de amigos agressivos, e ela, inclusive, para se sentir pertencente àquele grupo, começa a adquirir, digamos assim, traços daquele grupo. Isso, Diego, vem de encontro com relatos que as mulheres, né, que as jovens fazem quando elas dizem, mas até então ele não tinha esse comportamento violento, ele passou a ter esse comportamento. Exato, que é o que a gente chama, né? A mulher casa com um príncipe e deita-se ou acorda-se com um sapo, né? Porque o que acontece? É exatamente isso. Olha só, sabia, Selma, que de 5 a cada 10 pessoas ou conhece ou está dentro de um sistema agressivo? É muito grande o número. É muito grande. É muito Isso grande. quer dizer que a cada 5 pessoas que estão aqui nos vendo, 5 de 10, 5 de 10. Imagine você aí, ó, pense em 5 amigos. Cada um de vocês pense em 5 amigos. Pelo menos um desses 5 amigos ou vive uma agressividade constante na sua vida, ou sendo agressor ou sendo agredido, ou conhece pelo menos alguém que é agressivo. É um número muito grande. Muito grande e um número E preocupante. preocupante. Outra coisa, isso, se a gente for analisar historicamente, claro que a gente vai encontrar, desde que o mundo é mundo, a gente, lá no início, na época das cavernas, vamos dizer assim, como é que a gente chegou a conclusões que os homens tratavam as mulheres? Não era puxando pelos cabelos? Arrastando pelos. Arrastando. Olha a imagem que tem registrado dentro de nós. É bem essa. E como é que a gente conseguia alguma coisa? Não era atacando os animais? Não era atacando para se defender? Então, dizer que a sociedade, vamos dizer assim, é evoluída hoje em dia, é evoluída em alguns pontos, mas em outros ela continua fazendo exatamente as mesmas coisas, só que de maneira diferente. Ela está agindo com agressividade, muitas vezes, assim como era utilizado na época da pedra, quando a gente vivia em caverna, só que por motivos diferentes. Diferentes. Os mecanismos Os são outros. mecanismos e motivos diferentes, mas o ato da agressividade ainda muito presente. E olha que é muitos anos de história, né? Então, por isso que é tão enraizado nos sistemas familiares, no sistema individual ou em grupo, essas questões de agressividade. Um pai e uma mãe. Por que eu disse que, entre aspas, os responsáveis pela agressividade vai sempre cair lá no papai e mamãe? Por quê? Porque eu não estou culpando os papais, muito menos as mamães. Mas é que o que acontece? Dentro desse sistema, o papai e a mamãe são a nossa conexão, é a ponte. Para eu chegar até os meus filhos e o que vem antes dos meus ancestrais, quem que está no meio? É pai e mãe. Então, eles são sempre a ponte. Então, se eles são ausentes, eu posso buscar suprir essa ausência através da agressividade. Toda agressividade é, em outras palavras, a criança interna sofrida. Muitas vezes, uma criança interna, como é que eu vou dizer? Órfã, às vezes, até mesmo de pais vivos. O que é uma criança órfã de pais vivos?
É aquele pai, aquela mãe que até estão ali do lado da criança, mas às vezes não sabe lidar, às vezes quase sempre, não sabem lidar com seus próprios filhos, empurram as responsabilidades de educar e digamos, encaminhar esta criança. Se a professora na sala de aula chama atenção e o filho chega em casa e diz: ó, a professora me chamou a atenção, esses pais que estão vivos, mas não agem como pais, vão lá para cima dos professores. Eu vim de uma geração, graças a Deus, que se eu incomodasse na sala de aula, eu ficava de castigo. E hoje eu aprendi com isso, por um exemplo, a respeitar as pessoas. E hoje em dia, os pais, por não saberem lidar, porque já os seus pais não sabiam lidar com eles, os filhos hoje estão criando filhos de qualquer jeito, tentando suprir e ser melhor do que eles foram um dia, do que eles receberam um dia dos seus próprios pais. Mas aí o pai, o nosso pai, por um exemplo, ele não sabia o que fazer. E ele aprendeu com o pai dele que era no xingamento, era no colocar medo, era no bater, era no agredir verbal, emocionalmente ou fisicamente o filho ou a filha, que ele conseguia controlar a situação. E este filho e esta filha, quando se vê num processo de eu não tenho o controle da situação, eles começam a repetir inconscientemente o que aprenderam com seus pais, porque era a única coisa que eles aprenderam que fazia eles ficarem quietos. Então, por trás de alguém que faz a outra pessoa sofrer, existe um sofredor. Mais adiante eu vou falar a questão da agressividade no sentido assim, ó, pô, o agressor, ele também um dia foi vítima, só que não justifica ele criar uma vítima para suprir a própria vítima que ele tem dentro dele. Supriu as faltas que ele teve. As faltas que ele teve. Continuar então, pelo amor de Deus, eu não estou padrão. defendendo aqui agressor, tá? Não vão entender errado. Eu só quero dizer que existe, sim, alguém, um ser pensante, cheio de sofrimentos, e que por causa desse sofrimento acaba criando um sofrimento maior ainda para outra pessoa, que pode ser filhos, esposa, ou até mesmo a esposa para com o esposo. Selma, isso existe até em agressividade, assim, desses níveis, até em relações de amizades. Não é agressão somente familiar ali no grupo familiar. Eu vou citar aqui alguns exemplos e vocês vão ver que, às vezes, amigos nossos, dos nossos meios, digamos assim, de interação, se não são dos meios atuais, em algum momento algum amigo já agiu assim com você. E inconscientemente já é um indício de personalidade agressiva e controladora. Então é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim: ah, isso não é comigo. Quando descobrem algum caso de agressividade, ou de amigos, ou do vizinho, ou sei lá de quem. Ah, mas não é comigo. Como não é com você? Eu acabei de falar aqui no início da live o quê? Que nós somos sistemas conectados. Que existe o teu sistema unitário, é um. Mas este um, logo já se junta ao sistema, ele está conectado, é uma engrenagem. Ele está conectado ao sistema familiar e também ao sistema coletivo. O próprio momento que nós vivemos do Covid é uma prova de que não existe lá. Não existe lá. Existe nós.
O que começou lá do outro lado do planeta tomou conta de nós, planetariamente. Então não era eles, é nós. O que acontece com eles lá afeta nós aqui, por causa desses sistemas maiores, esses sistemas coletivos. Então, é comum também pessoas falarem assim: mulher que casa com homem violento é porque não se respeita. Mas você não está na pele dessa mulher para saber. Você não tem noção o que ela sente dentro dela. Ela casou com um príncipe. Ela não quer prender o príncipe. Às vezes a gente escuta pessoas indignadas, mas como que ela tirou como é que se diz? A ocorrência, enfim, né? Sim, Ela sim. Uhum. Ela não fez a levou ocorrência, adiante. Eu ela não sou registrou e advogado. depois retirou. Isso, registrou e retirou. Como que ela não leva adiante? Mas, gente, ela tem uma esperança que é errado, já já eu vou falar também sobre isso, que é errado de mudar. Ninguém quer o marido preso. Ela quer apenas que o marido pare de bater. Perfeito. Ela Que ela não quer o marido preso, claro. construiu sonhos e uma família com essa pessoa, um Exato, relacionamento. Ela não quer que a criatura exato, seja presa, mas que a criatura mude. exato. Ela tem esperança, e às vezes essa esperança é esperança que nem eu digo, esperança de mãe, que nunca morre, entende? Mas é verdade, gente. Às vezes essa mulher tá lá pensando assim, mas ele é assim porque ele bebeu. Ela tá lá se dando justificativas. Mas ele é assim porque eu já ouvi, hein? Eu tô dando aqui alguns exemplos que eu já ouvi em consulta. Não, mas sabe o quê? Ele me bateu porque ele chegou, a janta não estava pronta. E ele é pai dos meus filhos. Como é que eu vou deixar o pai dos meus filhos? Eu tenho pena dele. Você acredita que muitos dos casos que a mulher não abandona ou sai fora dessa relação tóxica ou agressiva tem a ver porque ela tem pena do parceiro. Não é só porque ela tem baixa autoestima, porque às vezes ela se sente culpa, talvez por algum motivo dela, mas ela não quer deixar o companheiro que é agressivo às vezes com ela e também com a família, porque ela fica pensando, mas daí o que vai ser da vida dele? Porque quando eu ameaço de deixar ele começa a chorar. Ou seja, ela tem mais pena dele do que dela mesma. Se Não ela que a se gente acha tenha que ter. corresponsável pelo comportamento. Exato, exato. E não que ela tenha que ter pena por ela. Na verdade, não tem que ter pena nem por ele. Ninguém tem que sentir pena de ninguém. Quando a gente sente dó, pena de alguém, quando a gente pensa assim, ai, coitado ou coitada, isso é arrogância de quem pensa assim. Jesus nunca teve dó e pena de ninguém. Jesus, que é o nosso maior modelo e exemplo, ele sempre teve compaixão. Compaixão é diferente. Dó e pena, quando eu olho para alguém e penso assim, coitadinho, eu estou me colocando numa postura maior que essa pessoa. Eu estou vendo essa pessoa como se ela fosse pequena e eu grande diante da situação. Então, se eu tiver dó de alguém que pede esmola na rua, eu estou me achando maior do que essa pessoa. E isso é errado. Isso não é compaixão. Não dá para a pessoa confundir. E muitas vezes as pessoas chegam no consultório e não entendem as emoções. Elas não aprenderam emoções na escola. Mas é Infelizmente, difícil não é mesmo, Diego. ensinado. É Eu difícil sei. mesmo, porque não é Eu ensinado. tive que As aprender depois pessoas, de as grande pessoas também. só, como é que eu digo, é ação e reação. Claro. Sabe o que Gente. acontece? Não é ensinado isso na escola. Claro, hoje, como eu entendo, como eu tenho também estudos, que eu aprendi também depois de grande. Muitas emoções que eu achava que era uma coisa, eu fui descobrir que era outra. E isso não é só comigo.
Muitas vezes, durante consulta, eu tenho que explicar o que são as emoções para as pessoas, porque elas não sabem. Muitas vezes, as pessoas não sabem nem dizer qual é o nome do sentimento ou emoção que ela está sentindo. Então, olha só a responsabilidade social, e eu acho muito legal fazer essa live aqui com a prof, porque ela também, como professora, né, digamos assim, ela também vê o quanto os alunos têm essa dificuldade também dentro da sala de aula. E quem sabe, por você também trabalhar no legislativo, quem sabe um dia surja uma lei, alguma coisa, um movimento para incluir isso nas escolas. Não só em forma de palestra. Sabe, Samari, que quando eu dou palestra em escolas, do ano passado, esse eu não dei em escolas assim para alunos por causa, né, da situação do Covid. Mas, às vezes, as professoras diziam assim, olha, Diego, mano, tu vai dar uma palestra e vai ter uns pequenininhos também. E aí eu pensava assim, eu ficava nervoso, eu pensava, mas e se eu não conseguir atrair a atenção desses pequenos? Né? Eu não tinha tanta experiência assim na época. E, Selmari, as crianças adoram isso, Selmari. As crianças, os pequenininhos, nunca houve numa palestra minha, mesmo em escolas, alunos baguncentos. Enquanto outros palestrantes às vezes vão e reclamam, pô, aqueles alunos não pararam quieto, não calaram a boca. Eles querem, os jovens de hoje em dia têm fome para aprender sobre sentimentos, sobre emoções, para que eles possam se entender. Porque não se fala disso com Não eles, se para fala. eles. E o pai e a mãe, uns não têm tempo para fazer isso com os filhos, para explicar, filho, isso que você está sentindo se chama raiva. E não é feio você sentir raiva, mas você tem que aprender a ir controlando essa raiva para que você não prejudique ninguém. Não é difícil dizer isso, mas talvez para um pai e uma mãe que também nem sabem controlar a sua própria raiva dentro de si, como é que eles vão ensinar o que não sabem? A gente só dá aquilo que tem. Se eu tenho feijão na sacola, não adianta tu pedir arroz, eu só tenho feijão. Se o pai e a mãe não sabem como fazer diferente, entende? Eles vão dar o que tem. E é o melhor que eles podem. Mesmo que esse melhor seja até mesmo a agressividade. Tem pais que fazem coisas horríveis. Por um exemplo, tem pais que atiram filhos na parede. Tem pais que já não estão num grau assim, dão uma palmada. Tem pais que agridem ou ameaçam verbalmente. São níveis de agressão, mas não interessa em qual nível. Isso é agressão. Então, um pai que não controla, ou uma mãe que não controla as próprias emoções, perceba como é que ele vai ajudar um filho a controlar as próprias emoções, se nem ele sabe aquilo. Como é que uma pessoa que não sabe pilotar avião vai ensinar alguém a pilotar avião? Não tem como. Não É dá. um Não desastre à dá. vista. É um desastre. Ó, aperta aí nos botãozinhos. Só que não é só isso, né? Então, outras coisas também que é muito dito, assim, principalmente para as mulheres, ela não tem autoestima. Não, mas não tem a ver só com autoestima. Ela aceita isso do marido, ou o marido aceita isso da esposa e vice-versa, porque a autoestima é baixa. Não, não é só isso. Ah, hum, outra coisa, ela é agressiva também. Sim, em partes ela é agressiva também. Mas acontece que a gente não pode justificar um mal com outro mal. Agressividade não justifica que então eu preciso ser agressivo. Se uma pessoa é agressiva comigo, eu respondo com muita calma. Sério, eu respondo com muita calma.
E sabe o que acontece com a outra pessoa? A outra pessoa acaba com a agressividade, ela não consegue mais ficar, ela não consegue brigar sozinha. Não tem reação Não agressiva, tem reação. porque não provoca aquela reação. Exato, exato. E muitas vezes, uma cara de coitadinho ou uma cara de coitadinha diante de uma discussão de casal pode irritar muito mais do que se ficasse batendo boca. Entende? Tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Então imagina, às vezes, um filho sem reação, um pai e mãe agressivos, e um filho sem reação, não responde as coisas como ele e os pais esperavam, e o filho está lá assustado, com medo, pode já representar para aquele pai e para aquela mãe, que é tipo, tu está se fazendo de vítima, então agora que tu vai ver o que é bom. Diego, com Pode teus, falar. né, à luz dos teus estudos sobre a reprogramação neurolinguística, né, a gente gostaria também que tu, né, fizesse essa abordagem, como que a programação ela pode, né, auxiliar para que as pessoas possam modificar esse padrão. E por que também, né, que tem pessoas que têm todos os recursos, que conseguem romper esses ciclos, e outras pessoas não tendo, às vezes, né, entre aspas, recursos, elas conseguem romper esses ciclos. Então, Sim. né, de repente, tu poderia também nos ajudar sim. nesse sentido. Sim, olha só. Existe algumas programações básicas da nossa vida e da nossa mente, né? E essas programações são busca de felicidade e prazer, fugir da dor e sofrimento e nos manter vivos. É o instinto de sobrevivência, em primeiro lugar. O nosso instinto de sobrevivência é o que faz um bebê que não sabe que precisa se alimentar, liga um botãozinho dentro dele, ele começa a chorar para avisar que está com fome. Ele não sabe, ele nem tem o significado de fome, ele apenas sente, chora, instinto de sobrevivência, para o pai ou para a mãe, enfim, para o responsável dar comida para ele. E isso é uma programação básica. Fugir da dor e sofrimento e em busca do prazer é o que a gente vai encontrar o porquê da violência. Uma pessoa, quando ela é violenta, ela está buscando naquele momento ou fugir de uma dor ou sofrimento ou buscando um prazer, uma felicidade, mesmo na agressão. Uma felicidade mesmo na dor. Claro, claro, sabe por quê? Olha só, foi interessante. Eu até vou tomar uma água agora. Foi interessante. É que eu, assim, ó, eu tenho que ir com calma, porque eu tenho que controlar algumas informações que eu passo, porque sabe por que eu tenho que ir com calma? Porque às vezes a gente vai se aprofundando muito e vai ficando pesado, às vezes, para o ego de muitas pessoas que às vezes não estão habituadas ou acostumadas a entender um pouco os processos da mente, então fica mesmo. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos práticos, tá? Perfeito. Eu, Diego, eu não gosto de sentir dor física. Dor física, eu não gosto, tá? Então, o que acontece? Se eu sei que a chapa do fogão é quente e pode me causar uma dor física, que é a queimadura, eu fujo da dor e o sofrimento que aquela chapa quente pode me causar. Mas existem pessoas que gostam de sentir dores físicas. Sim, gostam. Tem gente, por exemplo, que sabe o gancho de açougue? É aquele ganchinho que fica pendurado a carne no açougue? Então, o que acontece? Tem gente que se pendura suspenso no ar, e com aqueles ganchos nas costas, na pele, como se fosse uma carne de açougue, e ficam lá suspensas. Eu imagino a dor que não deve ser aquilo.
porque não é uma agulha fina, é um de aço grosso que precisa sustentar o peso de um corpo, mas tem gente que faz isso. Tem gente que faz implantes de bolas na testa, como se fossem piercings, mas do tamanho de uma bolita dentro da testa. E eu imagino, eu que não gosto de sentir dor, que aquilo deva doer bastante. Então eu fujo daquilo. Mas quem gosta e vê aquilo como um prazer ou uma felicidade, vai buscar aquilo, mesmo que aquilo para mim signifique dor e para a pessoa prazer e felicidade. Então, o que acontece? Às vezes, um agressor, eu não estou dizendo que agora eu não estou generalizando, tá? Até porque eu estou dando aqui vários exemplos. Mas, por isso que a terapia é tão importante, porque nós vamos investigando dentro desse inconsciente, dentro dessa mente, tanto do agressor quanto da vítima, o quanto a vítima está, entre aspas, necessitando passar por aquilo e o quanto o agressor, entre aspas, está necessitando passar por aquilo. Porque não existe um se não existe o outro. Não existe vítima se não existir o agressor. Se existe o sádico que gosta de machucar, é porque existe o masoquista que gosta de ser machucado. Mas quando eu estou falando isso, eu não estou falando que a mulher gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. A mulher casou com um príncipe, eu já disse. Acontece que existe talvez registros nesta mente inconsciente desta mulher que, para às vezes, ela viu a mãe sendo agredida e ela acha que isso é o normal e ela conta para as amigas que apanha e as amigas dizem, então larga desse homem. E ela não consegue largar desse homem e ela continua apanhando desse homem. E o homem, por sua vez, muitas vezes viu o pai batendo na mãe e acha que isso é normal e que a esposa tem que aceitar assim como a mãe aceitou. E quanto mais tem casos assim, ó, de situações que a mãe diz assim para a filha: ai, minha filha, aguenta mais um pouquinho. Uhum. Ai, minha filha, eu acho que você não deve se separar. Minha filha, você aguenta. Eu também já aguentei muito, ainda dá uns tapinhos só nas costas, minha filha. Eu já aguentei muito também. Eu também já apanhei, minha filha, do teu pai. E olha, eu te digo, isso aí vai passar. Se o maior modelo e exemplo que essa mulher tem é a mãe e o pai, o que vocês acham aí em casa que essa mulher vai fazer? Ela vai contra os pais? Ela tem que ter uma força enorme. Gente, o inconsciente da gente, muitas vezes não que a gente faça de propósito que eu digo tipo assim, vamos pegar um exemplo de um agressor. Como é que o agressor age? O agressor age assim, ele precisa acabar com as forças de quem está com ele. Porque quem agride já é um nível de fraqueza. Quem agride é uma criança. Como é que criança mede força na escola? Vamos lá, eu sei que vocês sabem. Bota aí no comentário. Como é que criança age para demonstrar que ela é a forte? Vamos lá, como é que é na escola? Vamos lá, escreve aí nos comentários. Como é que você acha que criança age para demonstrar que ela é a forte? O que você acha que ela faz? Sabe o que ela faz? Ela faz o seguinte: ela demonstra através da agressividade. Ela promete alguém que vai bater na saída, Coloca medo. botar medo, e o medo enfraquece. O medo enfraquece o outro. Quem tem medo enfraquece. Se um lutador de boxe
for lutar com outro e ele tiver com medo, o que tiver com medo já vai começar a perder, se é que não vai perder já de arrancada. Então, o que acontece? Olha só, inconscientemente, muitas vezes é inconscientemente, não é algo premeditado, é um comportamento viciado dentro da pessoa. O homem começa a fazer assim. Ele começa a xingar e a mulher conta, por um exemplo, para as amigas. Aí fulano brigou comigo. Vive brigando comigo porque isso ou porque aquilo. E aí sabe o que acontece? Essas amigas dizem, mas não admita isso. Dizem coisas assim. Aí sabe o que o namorado começa a fazer? Ou às vezes isso acontece também em níveis de amizade. Sabe o que o agressor começa a fazer? Ele começa a dizer, tu não precisa dessas amigas. Afastar. Elas só se metem na nossa vida. Quando é a família, ele diz assim, olha, eu não vou mais na casa da tua mãe. Eu não quero mais, nem contato com a tua mãe e teu pai. E ele começa a afastar a mulher também da família. E com isso ele vai conseguindo enfraquecer a mulher. Sabe por quê? Porque ele enfraquecendo a mulher, ele ganha a guerra. A mulher daí só vai ter ele. Para Ele é o ele, salvador aí para ela. começa o ciúme. Não, olha, eu não quero mais que tu fale nem com o fulano, nem com o ciclano. E aí a mulher começa a ficar com a autoestima baixa e ficar cada vez mais fraca, vulnerável. Porque ela não tem mais ninguém. Ela não tem mais amigo. Ela não tem mais nem a família por causa desse homem. Aí sabe o que acontece com o agressor? É assim, ele começa a engordar a esposa. Ou a esposa, que é a agressora, engordar o marido. Sabe por quê? Porque depois que tá feia, que tá um bagulho, ele diz para ela, quem que vai te querer? Se tu me largar, quem que vai querer você? Uhum. Olha você o jeito que tá. No início ele é um príncipe. Ele diz que ama teus amigos, ama tua família. Entra dentro do teu ciclo de amizades. E quando ele vê que alguém demonstra perigo, que poderia te alertar, ou que poderia te ajudar a sair dessa situação, ele começa a falar mal dessa pessoa. E faz a caveira dessa pessoa para você. E aí, sabe o que acontece? Mais uma vez você vai se enfraquecendo. E aí, você E se como vê... romper? Como Como romper? romper Já respondo. essa situação, Diego? Sim. Aí, o que acontece? Aí a pessoa se vê numa situação que ela não tem mais para quem recorrer. E aí, ela pensa, de repente ela já tem até vários filhos. E ele diz, quem vai querer você aí com vários filhos? Tu vai querer me prender, daí quem é que vai pagar a pensão? Tu vai viver como? Se ele puder, ele tira a mulher até do trabalho. Porque cada coisa que ele tira da vida da mulher, esta mulher está cada vez mais nas mãos deste homem. Ele começa a pagar contas. Ele diz, sai do teu trabalho que eu pago tuas contas. E a mulher pensa, meu Deus, ele é um príncipe. E quando menos espera, você está dependendo financeiramente. E aí teus princípios de família, teus princípios morais que você aprendeu desde pequena, de não depender do pai e da mãe, que você tinha que conquistar tuas próprias coisas, fazem com que você tenha vergonha de pedir, talvez, para voltar para a casa do pai ou da mãe. Isso quando não é o pai e a mãe que não aceitam a filha de volta quando acontecem as agressões. Eu já vi situações que a mãe disse para a filha,
filha, eu já passei por isso. E quando você quis casar, você casou porque quis com ele. Então agora você assuma o marido que você casou. Você vá para lá com o marido. E se ele é bom ou ruim, foi o marido que você escolheu. Ao invés de pegar e acolher a filha. Uhum. Entende? Então, olha como a própria mulher também agride a mulher. Nós estamos falando de uma mãe ignorante, sim, também não tem conhecimento, não sabe o que fazer, foi criada desse jeito, mandando neste exemplo, mandando a filha voltar para o marido agressor. E que era assim que tinha que ser. Quando nós. Só um pouquinho que eu bati. Quando É a nós tal vamos. história, né? Se tá ruim Oi? com ele, se tá ruim com ele, minha filha pode ficar pior sem ele. Exatamente, exatamente. E aí, amor e controle não combinam. Amor e controle não combinam. Controle vem de medo e amor vem de liberdade. Que lindo, Diego! Amor ele liberta. O amor, ele liberta, ele expande, ele cresce, ele é um fermento, é uma doação. O controle é medo, ó, eu preciso me agarrar nisso. Eu preciso controlar isso. E isso vem do medo, que comprime, retrai. São energias totalmente opostas, elas não andam juntas. E olha só o que acontece. Depois que ele enfraquece, tu sabe como é que alguém ganha uma guerra, seu marido? Como? Olha só, tem um livro que se chama A arte da guerra? A Arte da Guerra. É, Isso, a Aline comprou. exatamente. A Aline que está aí nos assessorando nos Ah, tá. bastidores, acabou Aline, de se tu comprar. comprou, leia, leia, releia. É um livro que eu acho que é mais antigo que Jesus. É Isso. um livro muito antigo, mas ele é tão atual para absolutamente qualquer coisa. E uma das coisas que eu aprendi ao ler A Arte da Guerra é o seguinte: você tem que acabar com todas as forças do inimigo antes de atacar o inimigo. Porque você não sabe o que se passa na cabeça do inimigo. Então, você enfraquece. Hoje em dia, se fosse uma guerra, seria assim: você corta, dá um jeito de cortar a eletricidade daquele inimigo, corta a comunicação com o inimigo, corta o fornecimento de água deste inimigo, corta enfim, alimento, Alimento. corta tudo que tu puder deste inimigo e assim você ganha a guerra. Numa guerra fria, é possível ganhar a guerra sem nem haver tiros. Somente com ações e atitudes que você faça com que o outro se renda. Sim, que ele E não tem acesso aos que ele recursos não tem necessários. acesso, não tenha recurso, exatamente. Então, como que este agressor age? Ele age como? Ele age como a arte da guerra. Ele age tirando todas as fontes de força do inimigo, que seria, entre aspas, a pessoa agredida, a vítima. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser independente. E aí, depois vem o arrependimento dele. Sei, não acabou ainda. O que acontece? Aí o agressor se arrepende, chora, vira uma o agressor já é uma criança, mas ele vira uma criança maior ainda. O lado infantil aflora mais ainda, ele começa a chorar. Ele diz: o que eu vou fazer sem você? Eu vou me matar se você me deixar. E aí, aquele sentimento que eu falei lá no início de esperança da mulher, que é igual à esperança de mãe que nunca acaba. Então, a mulher ou a vítima deste agressor ela perdoa, ela deixa.
Ah, ele fez isso porque bebeu, ele fez isso porque ele estava nervoso, ele fez isso, mas ele não é assim. Essa é a mais comum. Ele fez isso, mas ele não é assim. Então, para justificar, ela mesma acaba justificando por ele. E aí ela perdoa, ela desculpa aquele suposto ato falho daquele agressor. E aí o que que acontece? Repete tudo de Repete. novo. Tudo de novo. Fica às vezes uma semana que é um príncipe, depois começa com um pequeno passo, outro passo. Isso quando não é no mesmo dia. Vai chegando um ponto que não fica nenhuma semana de príncipe. Ele vai simplesmente repetindo todas essas ações. E ela, nessa vulnerabilidade, a vítima, ela não sabe o que fazer. Porque às vezes o que está causando esta dependência dela para com este agressor, porque existe uma dependência dela com o agressor. Pode ser física, emocional, mental, financeira, não sei. Algo dentro dela está necessitando desse agressor. Então, o que acontece? Às vezes, tanto o agressor quanto a vítima pode estar respeitando uma ordem que a gente, Bert Helling chama de ordens do amor. E essa ordem é assim: existe a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. Então, por um exemplo, para que este homem se sinta pertencente àquela família, grupo familiar, sistema familiar, existem informações dentro deste homem, ou deste agressor ou agressora. Existem informações inconscientes, informações genéticas, informações no nosso DNA de passados agressores lá atrás. Então, para que este homem se sinta pertencente àquele grupo familiar, ele repete a história de alguém deste grupo inconscientemente. Algumas vezes este homem ou este agressor ou agressora nem sabia que no seu grupo familiar existia aquelas agressões específicas. E isso acontece muito. Quando alguém é excluído do sistema, o que é excluído, Diego? Quando alguém é abortado, quando existem segredos, quando alguém não é citado, a gente chama, são exemplos de excluídos. O que são excluídos? É por um exemplo assim: a mãe apanhou do marido e nunca contou para ninguém. É um segredo que está sendo escondido, excluído do sistema de família. Alguém, o próprio sistema da pessoa, vai encontrar uma maneira de trazer aquilo à tona através de alguém. Geralmente através de filhos ou netos. Mas às vezes vem até de gerações antes ainda. Por um exemplo, um bisavô era agressivo. Essas informações vai passando de geração em geração. O bisneto nunca ouviu falar do bisavô ter sido agressivo, mas ele tem que honrar aquele parente dele que foi excluído, aquela história que foi excluída, para que seja ajustada dentro do sistema dele. Que loucura é isso, Diego? É, eu sei. E olha que eu tô Imagina pegando leve. um E olha que eu bisavô tô pegando que leve. nem deve ter tido conhecimento que era violento, e ele, né, lá no seu DNA, no seu Sim, é inconsciente, se informação apresenta genética. Isso a informação. é uma informação celular. É uma informação celular. Vai no nosso DNA. É como se fosse uma memória celular que nos traz
um comportamento que às vezes nem é da família ali. Uhum. Sabe, Selmari, que a minha formação de constelação familiar sistêmica, ela é com foco no direito. Então, durante as audiências, a gente trabalha trazendo à tona essas coisas e vai ajustando essas percepções dentro do inconsciente do agressor e da vítima. E não é que, assim, ó, meu Deus, é milagre, mas o agressor, ao ver de onde está vindo isso, nossa, reduz custos e muitas coisas para a justiça. E a vítima, ao ver também de onde está vindo essa necessidade dela de, Aceitar, de entre aspas. aceitar, quando o casal vê isso, meu Deus, é um despertar de consciência muito grande. Porque eles veem a raiz, eles veem que muitas vezes não é. Porque às vezes o homem diz: não, mas eu não quero. Sim, eu sei que não quer. Mas existe uma força do sistema, entre aspas, forçando ele a agir daquele jeito. Aí o que acontece? Vamos lá, na hierarquia, usar a mesma lei da hierarquia para explicar a vítima. Então vamos lá. A vítima, de repente, ela esconde algo do marido. Às vezes ela já fez um aborto e ela não contou para ninguém. E este aborto existe no campo de energia dela. Ela pode não estar vendo e ninguém saber, mas isso existe ali na atração, no corpo, nas energias. Tudo é energia. E essa energia entra em contato com a energia do esposo. E o esposo, inconscientemente, ele não sabe por quê, mas ele sente que a mulher esconde algo dele. E a mulher não conta o que é. E este homem começa a ficar agressivo, porque ele começa a raciocinar e acha que é uma possível traição. E, na verdade, ela não está traindo ele. Ela está escondendo algo dele. E essa energia fica ali pairando e ele pode se tornar agressivo. Como isso através da lei da hierarquia? Vamos lá, do pertencimento. Do pertencimento. Do pertencimento. A mãe apanhou para que eu possa me sentir parte deste sistema de família, porque essa lei do pertencimento é de grupo, família, instituições, enfim, eu preciso me sentir pertencente. Então, para que eu possa me sentir pertencente a esta família, eu tenho que honrar pessoas dessa família. E então, a filha começa a honrar talvez a mãe, que também apanhou, que também era vítima de agressão. Então, ela, quando ela copia a história da mãe, ela diz: eu estou honrando você, minha mãe, fazendo o mesmo que você fez. Então, olha só quanto isso, né, para se sentir pertencente, o quanto a pessoa é capaz de agir como e fazer. E o quanto que é Pode complexo. falar. E o Sim, quanto é que é muito complexo. complexo. Claro que é. Por que eu tô, talvez, diferente do que as tuas outras lives, e também se fosse para ser igual, tu não tinha me convidado. Com certeza tu não estaria aqui, porque faz horas Porque eu sei que eu que eu quero estou fazer essa trazendo conversa aqui, contigo. é muito novo, talvez, para muitas pessoas. Porque às vezes a gente só vê com um tipo de olhar. E eu tenho aqui, ó, do lado da minha mesa, o cubo, O cubo. que até eu convido vocês a acessarem depois o meu canal do YouTube e assistirem o vídeo que é a técnica do cubo. Então é assim que é Diego Amaral, técnica do cubo. Por quê? Porque lá eu explico como que um cubo, o que um cubo tem a ver com as pessoas, com o julgamento, com várias coisas. Então, olha só, quando a gente vai entendendo como isso vai acontecendo dentro da vida das pessoas, tanto de quem, entre aspas, precisa sofrer a agressão e, entre aspas, precisa agredir, a gente vai vendo que não existe culpados. Não existe.
E eu, quando eu estou falando isso, eu não estou defendendo o homem sem vergonha. Eu não estou Repete, defendendo. Diego, de novo. Repete. Não existem. Não existem culpados, não existem vítimas. E quando eu digo isso, eu não estou defendendo o homem sem vergonha. E nem estou dizendo que não é para aprender. E nem estou dizendo que ele é um coitadinho. Eu só estou dizendo que existe um julgamento também, não só pré-definido para com mulheres, que às vezes matam mulheres só por ser mulher. Assim como matam gays por serem gays, matam negros por serem Por serem negros. negros. Mas existe também, mesmo que muito pouco, brancos que morrem por serem brancos. Existe isso em todos os níveis. Claro que uns muito mais do que outros, mas existe. Então, a próxima lei é a lei da hierarquia. E a lei da hierarquia diz o seguinte: quem vem primeiro é maior. Então, dentro de uma família, essa lei, ela nos diz o quê? Pai e mãe vieram primeiro do que os filhos. Então, eles são maiores do que nós, filhos. Os meus avós são maiores do que os meus pais. Os meus bisavós maiores do que os meus avós. E assim sucessivamente, aquele que vem primeiro é maior do que o último que chegou. Maior de hierarquia, como se fosse uma hierarquia de uma empresa. Existe sei lá, os secretários, o gerente de secretários, e aí o proprietário, ou sei lá, diretor, e assim por diante. Então, existe uma hierarquia dentro desses sistemas também. Porém, o sistema de casal, o programinha de casal, vamos dizer assim, ele não tem quem vem primeiro. Porque para que exista um casal, para que exista dois, eles precisam ao mesmo tempo chegar. Não existe eu cheguei primeiro e você depois. Não. Para que exista casal, eles têm que chegar juntos. Então, não tem hierarquia dentro de casal. Mas existem os desvios de personalidade que fazem com que, talvez, o homem se sinta maior do que a mulher, aonde a mulher deve ser submissa a ele. Ou a mulher dominante, que é o que a gente chama de mulher yang, que é aquela mulher com muito excesso de energia masculina, que é ela que é a dominante na relação. Então, ela que manda, o homem tem que obedecer, senão ele se ferra. Se ele não obedecer, ele não vai ver o filho. Se ele não fazer do jeito que eu quero, ele me paga. Isso também acontece com homens. Menor caso, mas acontece também. Então, o que acontece? Isso é a hierarquia, porém com padrões de desvio, como se o homem ou a mulher, no caso o agressor aqui, nesse exemplo, se sentisse maior do que o outro, sendo que numa relação de casal não existe maior e menor. Existe nós dois. Numa relação de pais e filhos, sim. Existem os pais que são maiores e os filhos menores. Mas numa relação de casal, não. A outra lei é o seguinte, é a lei do equilíbrio. É o dar e receber. É o dar e tomar. Esta lei é talvez uma das leis que mais interfiram no momento do agressor e da vítima. E eu vou dizer por quê. Porque olha só, uma mulher que faz muito pelo esposo, ela tá ali fazendo muito pelo esposo, ajudando o esposo, e faz comida para o esposo, e passa a roupa do esposo, e cuida da casa, e trabalha, e o que o esposo precisa, ela tá ali para ele.
ela dá, entre aspas, vamos supor assim, 90% de todo o contexto de energia dela pro esposo, tá? É só um exemplo. E o esposo, por sua vez, não estou dizendo que é assim, não é regra, é só um exemplo. Então, o esposo vai lá e faz assim: ele se doa 30% para a esposa. Mas essa calculadora de porcentagem é uma calculadora quântica, é uma calculadora energética, é uma calculadora espiritual, não é uma calculadora da Terra. É uma calculadora de sentimento. A mulher, por exemplo, ela deu 90% do seu sentimento e o homem deu, por um exemplo, 30%. O homem vai criando uma dívida para com a mulher. E muitas vezes ele se vê perdido sem ter como pagar para a mulher. E na frustração de não saber o que fazer, ele pode usar de uma parte infantil dele, que é o jeito que a criança resolve as coisas, é agredindo, é brigando, chutando, reinando, saindo, brigando, chutando, todas as coisas. É coisa de criança, é como se ele acionasse a criança para que ela perdoe a dívida dele. Ou o agressor sentiu que doou-se tanto de algum jeito para a esposa, ou, né, se for ao contrário, que agora ele precisa cobrar através da agressão. É tipo assim, sabe aquela história de máfia cobrar bandido, assim, que seja? O que acontece? É a base da porrada, do tiro, né? Que eles cobram dívida. Então, é mais ou menos como se fosse isso. Entende? Tipo assim, ó, pô, eu fiz tanto por você e agora agora tu me paga, eu vou te bater para cobrar a dívida que você criou comigo. Então, dentro dessa lei de dar e tomar, de dar e receber, é necessário que aquele que sinta, isso já é o processo de cura, tá, pessoal? Aquele que se sinta dentro de si que o outro deve para ele, deve qualquer coisa, deve não é só dinheiro, deve porque você se doou demais para ele, você deve dar o troco. Meu Deus, olha o que o Diego está dizendo. Porque geralmente a gente só Meu Deus, sabia que existia olha, o dar e o receber. Agora já tem o tomar. é o troco. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com o troco. Para que esse sistema volte a funcionar. Algumas pessoas podem até achar estranho, mas não tem problema. A verdade às vezes dói mesmo. Para que esse sistema volte a funcionar em harmonia, há a necessidade daquilo que está, digamos assim, ó, devendo, que pague aquele que está cobrando. E aquele que está cobrando deve cobrar não a mesma porção, um pouquinho menos. Olha bem, quando nós cobramos, nós temos que cobrar não na mesma porção, e sim um pouquinho a menos, nessa calculadora cósmica, nessa calculadora de sentimento. Por quê? Porque senão, se você cobrar a mesma coisa, a pessoa vai ter a tendência a fazer tudo o que ela fez antes de novo. Se você cobrar um pouquinho menos, ela vai estar sempre um pouquinho em dívida com você, mas é só um pouquinho. E esse pouquinho de dívida com você é o que vai fazer com que ela permaneça naquele estado de equilíbrio. Porque se você cobrar a mais, quem fica na dívida é você, que é o processo da culpa que muitas mulheres entram quando vão denunciar o homem. É tipo assim, ó, o homem bateu na esposa. Gente, é um cálculo aleatório, é um cálculo, não é assim que é feito, é só para vocês poderem mensurar o que eu quero dizer.
O homem bateu na mulher, fisicamente, agrediu ela, deu um tapa no rosto dela. E isto representa para a mulher um X valor dentro dela. Aí a mulher ela precisa dar o troco para este homem. Este troco não significa necessariamente dar um tapa nele. E ela pode ir lá, por exemplo, eu vou denunciar o meu esposo, então. E ela chega na delegacia. E aí, na delegacia, pergunto para ela: você quer registrar então a queixa contra o fulano de tal? E ela começa a pensar assim: nossa, se eu registrar a queixa, eu vou dar um troco maior do que o que ele me fez. Maior do que o mal que ele me fez. Entende? E aí ela até registra no dia e depois pede para tirar a ocorrência. Entende? Porque ela entende que ela é que estaria em dívida com o esposo. Porque o que ela fez com o esposo em denunciar ele é como se dentro dela simbolizasse algo pior do que o que ele fez com ela. Então, ela estaria criando dívida, e dívida, neste caso, é culpa. Ela se sentiria culpada se fizesse este mal, entre aspas, para o marido. Aí, o que acontece? Olha só, a gente tem que se questionar o que esta raiva, a serviço de que esta raiva está dentro do meu sistema, da minha vida. A raiva está servindo quem? A quem será que eu estou tentando honrar através dessa agressividade? A gente chama isso de lealdade parental invisível. Por que lealdade parental invisível? Porque é uma lealdade com o sistema familiar e é invisível. Mas a gente está lá copiando. Eu já presenciei histórias de mãe que se apaixonou pelo quitandeiro, pelo homem que trabalha na fruteira, vendendo fruta na feira. E a mãe não contou aquilo para ninguém nunca. E a mãe depois veio me contar no consultório, durante uma consulta: Diego, tu acredita que a minha filha faz tanta coisa igual a mim, que até se apaixonar por um cara que trabalha na fruteira, ela se apaixonou? Igual eu, e eu nunca contei isso para ninguém. E o que é isso? Lealdade parental invisível. Está nas nossas células. Está nos nossos cromossomos. E isso a física quântica já fala há mais de 100 anos, desde Einstein. Tudo é energia, não existe tempo, espaço e distância. Durante um processo de constelação familiar, é possível detectar até abortos espontâneos que nem a mãe sequer sabia. E está ali, registrado na alma, registrado no corpo. Tem muito mais coisa além do que a gente está vendo. O que a gente vê é a consequência. A gente vê a consequência. A gente vê o resultado. As causas, as raízes, muitas vezes, estão lá atrás. Então, a gente tem que se questionar para curar tanto o agressor quanto a vítima. Não interessa se é criança, seja quem for, agressor e vítima. A serviço de que ou de quem esta raiva incontrolável está fazendo parte do meu sistema. Porque raiva, gente, não é ruim. Gente, raiva não é ruim. Desde que você utilize da raiva de canalizada, ou você pode canalizar, por exemplo, a raiva para gerar algo. Por um exemplo, uma pessoa diz assim para você: você nunca vai conseguir tal resultado.
e você fica com raiva. E ao invés de brigar com a pessoa, você canaliza esta raiva e utiliza para chegar exatamente aonde a pessoa disse que você não ia chegar. Perfeito. E isso é usar a raiva de maneira positiva. Então a raiva não é ruim. Uma pessoa totalmente sem raiva, talvez ela não saia nem do sofá. Ela fica inerte. A raiva nos impulsiona até a se alimentar. Por exemplo, você está com fome. E aí, de repente, meu Deus, eu estou com fome e eu preciso comer alguma coisa, me alimentar. E de repente vem uma raiva de estar ali com fome, sendo que tem coisas para comer, e você levanta do sofá, vai lá e vai se alimentar. São maneiras de se utilizar a raiva. Uma raiva pode salvar uma vida. Uhum. Raiva não serve só para tirar vida. Raiva também pode salvar uma vida. A raiva de um sistema pode salvar milhões. A raiva de uma pessoa mal intencionada, a raiva que eu digo de uma pessoa do bem para com uma pessoa mal intencionada, pode salvar a vida de uma pessoa. Assim como Potencializar a raiva para algo criativo, para a algo vida. criativo. Por um exemplo, mataram a mulher porque ela era pobre. É só um exemplo, tá? Mataram uma mulher porque ela era pobre. E a pessoa ficou com raiva e a partir dali ela criou um movimento a favor da paz. E a partir da raiva que impulsionou, ela criou um movimento com amor. Uhum. As mães Entende? que perdem os As filhos, mães que perdem os geralmente em filhos. acidentes trágicos. A raiva, talvez nem que seja a raiva da estrada estar naquelas condições, pode criar um movimento de muito amor, de muita prosperidade, de muita coisa boa a partir da raiva. Então a raiva não é só para algo ruim. Então a raiva não é nem bom nem ruim. O que vai determinar é o que você vai fazer com a raiva. Então se questionar que para serviço de que ou de quem esta raiva está dentro de mim ou no sistema da minha família, para quê? É para honrar quem? É para imitar quem? O que eu posso fazer para controlar essa raiva? Por um exemplo, o que eu estou fazendo? Se eu sei que eu tenho uma raiva incontrolável, porque às vezes no momento fica difícil, né? No momento que está com a raiva bem aflorada, de controlar. Mas se eu sei que então eu sou incontrolável na raiva, o que eu estou fazendo para controlar? Como canalizar essa raiva? Né? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha família? Como eu posso transformar essa raiva em algo mais produtivo? Eu estou querendo bater em quem quando eu bato na minha esposa? Quem, enquanto eu criança, que talvez sofreu agressões, agora está querendo bater em quem? Muitas vezes o agressor quer bater na mãe e aí acaba batendo na esposa. Sabe por quê? Não porque a mãe às vezes era agressiva, é porque como que a mãe foi permitir que o meu pai fizesse aquilo com ela? Então, inconscientemente, esse agressor vai lá e dá na cara da esposa. Inconscientemente, querendo dar na cara da mãe. Não na cara da mãe, literalmente, mas na cara da mãe para a mãe acordar. Como eu costumo dizer nas minhas palestras e treinamentos, tapa na cara, acorda e chute na bunda, empurra para frente. Eu não estou dizendo que esse filho queria necessariamente dar literalmente na mãe, mas é como se fosse um tapa na cara, mãe, acorda. Para com isso. Não permita que o pai faça isso contigo.
ou querendo honrar o pai, agredindo a esposa, através do jeito que o pai agredia a própria esposa ou a própria mãe. E já que a minha mãe aceitava, a minha esposa vai ter que aceitar. E aí a gente cai lá na hierarquia, ele se achando maior do que a esposa, só que não existe maior dentro de uma relação de casal. Então, com essa reflexão, é preciso que a gente volte o olhar para dentro de nós. Dentro de nós, mesmo aqueles que se julgam não agressivos, comece a se questionar. Então, por que que eu permito tanto que sejam agressivos comigo? Qual é a parte de dentro de mim que está, entre aspas, necessitando deste agressor? Qual é a parte de dentro de mim que está sofrendo com isso, mas se sente presa a isso para quê? Qual a finalidade disso na minha vida? Será que se eu permitir que alguém comande a minha vida, será que seria isso que meus pais, aqueles que me amaram, gostariam para mim? Será que o meu pai gostaria de saber que eu, como filha, estou apanhando do meu marido ou namorado? Será que um ser supremo, Deus, universo, consciência cósmica, o arquiteto do universo, chama como você quiser? Será que essa força, essa energia espera isso de mim? Que eu aceite esse tipo de coisa? Que eu permita isso na minha vida? Será que é isso que Deus espera de você? Será que é isso que teus pais esperam de você? Será que é isso que uma pessoa que ama espera de você? Que você aceite todas essas agressões? Então, o primeiro passo é como droga. O primeiro passo é não usar, é não permitir desde o começo que isso aconteça. E jamais achar ou pensar, acreditar que vai ser somente uma vez. Porque uma vez foi só a primeira. Tem uma frase que é aqui para a gente descontrair um pouquinho. Tem uma frase que diz assim: trair e coçar só demora a primeira vez. Porque depois que você trai uma vez, fica fácil trair a segunda. Depois que você coça uma feridinha a primeira vez, depois você fica coçando ela várias vezes. Fica se Então, cutucando. fica se cutucando. Por isso é tão importante olhar para dentro de si. Porque as pessoas, elas sabem quando elas são agressivas. Elas podem demorar para aceitar, mas elas sabem. As pessoas vão dando sinais. Os agressores, eles não têm muitos amigos. Os agressores não têm. Ele pode ter amigo de festa, de bebedeira, mas amigo mesmo ele não tem, não. Sabe por quê? Porque os amigo mesmo diz, amigo mesmo enfrenta, amigo mesmo vai dizer para ele na cara dele, cara, vai se tratar, vai se tratar. Então, e se ele ouvir realmente os amigos, ele não vai. Ele, aliás, ele vai buscar ajuda. Agora, eu não acho, embora eu acredito que seja necessário, mas eu não acho que cadeia é a solução. Eu não acredito que cadeia seja a solução. Também acredito, Diego, que Porque não é a quando solução. vai preso, infelizmente, a realidade que a gente vive é que quando vai preso, lá aprende mais coisa ainda, feia, digamos assim.
Sim, e Diego, tu Entende? sabe que tem, né? Tem aquelas linhas também, né? Os profissionais que defendem, né? Que todas as pessoas que, né? Os agressores, eles têm que serem tratados, eles têm que ter um tratamento, porque senão eles não Claro, vão romper esse ciclo nunca. Você só vai exato. trocar, tu só troca o teu parceiro, Troca parceiro ou mas parceira, o teu exatamente. A comportamento história se repete. continua se repetindo. Ele tem que ser tratado, ele tem que ser cuidado para poder ter para você poder restaurar, né, aquela criança que está ali Exato. e que Tu falou continua em tudo. sofrimento. Tu falou a frase que, que descreve a live. Para que tanto o agressor quanto a vítima tenham o direito ou o poder de restaurar a sua criança interna, porque o agressor só está representando a sua criança sofrida. Aquilo que eu falei no começo, a sua criança órfã e a sua criança, às vezes, órfã de pais vivos. Ela está tentando suprir algo que ela não tem. Só que não é justificativa para isso. Então, quando eu trouxe hoje essa nova forma de ver, não é puxar assado nem para o lado do homem, muito menos para o da mulher, mas é para um olhar mais terapêutico, é um olhar mais humano. Por quê? Porque sim, por trás de alguém que te faz sofrer, existe um sofredor. Quem está feliz jamais vai fazer o outro sofrer. Quando a gente está feliz, a gente contagia quem está triste de tal maneira que quem está triste logo passa a ficar feliz. E se não ficar feliz, vai no mínimo sair da tristeza. Uhum. Quem está Não vai feliz não machucar o tem outro. coragem de bater em alguém. Uhum. Quem está feliz é só quem está insatisfeito. E como eu disse, as crianças as crianças não aprendem isso na escola. Os adultos chegam na fase adulta sem entender as emoções. Eu nem estou falando se entender como pessoa, estou falando de não saber as emoções, de não saber nem reconhecer muitas vezes os próprios sentimentos que sentem dentro de si. É nesse sentido. Uhum. É um Diego, olhar mais amoroso. isso aí. E nesse sentido, eu também, de repente, possa ser sonho, pode ser uma realidade possível, né? A cidade poder também pensar na questão de assim políticas públicas nesse sentido, para a Claro, saúde, grupo de para que apoio, por homens, exemplo. mulheres possam ser mais Claro, felizes, encontrar claro, soluções para os seus conflitos, né? Para a gente poder viver com mais harmonia. claro. Volto a dizer aquilo que eu disse antes. Mulher nenhuma quer ver o marido preso. É. Ela quer só que o marido pare de bater nela. Que Ou, toda esse, ou isso, brigas emocionais, né? Que também, exatamente. até Maria da Penha, inclusive, serve para isso. Não é só para Uhum. agressão física, é para agressão moral. Coagir Exatamente. a pessoa, coagir, colocar medo já é o suficiente para se enquadrar em Maria da Penha. Então, é um estado gradativo. Eu espero que com essa live Isso. eu possa ter ajudado a prevenir futuras vítimas. Porque eu acredito também muito no trabalho de prevenção, para que tanto mulheres, como crianças, como homens, vejam essa live e comecem a perceber como estão as suas próprias relações hoje. Porque a relação agressiva de um casal, por um exemplo, ela não começa desde o começo, é com o tempo. E às vezes ficou 1 ano, 2, 3, 4, uma perfeição. E depois que começa a apresentar problemas. Então, aqui eu dei vários exemplos do que os homens controladores, possessivos ou as agressoras possessivas
vão fazendo na relação para ter o controle. Então, usa isso como a teu favor. Se eu ver que o meu companheiro tem alguns dos comportamentos que o Diego alertou, eu vou ficar em alerta a partir de agora. E se ele tentar me afastar dos amigos, eu mesmo não vou permitir, porque eu sei que é ali que começa. Quando ele tentar me afastar da minha própria família, eu não vou permitir, porque eu sei que é ali que começa. Quando ele me pegar forte pelo braço, eu não vou permitir, porque eu sei que é ali que começa. Quando ele faltar com respeito, erguer o tom de voz comigo ou apontar o dedo para mim, eu não vou permitir, porque eu sei que é ali que começa. A informação salva. Uhum. A informação salva. Se você tem isso como informação, que é assim que começa, já existe o botão do liga. Liga a atenção dentro de você. Se aconteceu 2 vezes, opa, peraí, não. Já é recorrente. Não foi uma vez isolada. É recorrente. Tenha mais atenção ainda. Porque quando acontece a primeira agressão física, ali já mostra que o homem não tem mais controle de si. Não adianta ele dizer que vai se controlar, que ele não vai controlar. Pode demorar 1 ano, pode demorar 10 anos, mas um dia vai acabar se repetindo. E se existir na mulher essa sabedoria de dar um basta, chega, você não permito que você faça isso comigo, há uma grande chance já desde o início da mulher, inclusive, ajudar o esposo, vamos dizer assim, Uhum. no processo de cura dele, entende? No processo da criança dele. Porque às vezes o que o marido precisa é daquele puxão. O puxão que eu quero dizer é como ele acionou a criança dentro dele com a agressividade. Então, o que que acontece? Ele precisa de uma chamada, por exemplo, um castigo, um, um para-te quieto, entende? Ele precisa cair na real. E muitas vezes a mulher consegue isso. Ela consegue na voz, não gritando, mas na voz firme com ele. Olha aqui, chegou. Pronto. Mas com aquela força dentro dela. Que isso não se repita. Mas eu estou falando não se repita antes da agressão física. Ninguém começa já na agressão física. Começa no grito, no ciúme, no puxar o cabelo, no dar um beliscão, Nas no proibições. empurrar, nas proibições, se intrometer que não pode andar com os amigos, que não pode andar com a família, que todo mundo que represente perigo para ele ou para a relação dele ou para que ele possa controlar, ele vai fazer de tudo para te afastar. Então, para curar a família, para curar os esposos, as esposas, para curar também as nossas crianças internas, que em alguns casos podem ter, você que está aqui nos acompanhando, pode ter acompanhado agressões em casa, verbal, físicas, emocionais, enfim, de algum jeito. Antes de qualquer coisa, é necessário que você se perdoe. Antes de qualquer coisa. Porque você precisa também de perdão tanto quanto o agressor. Porque você precisa perdoar a parte de dentro de você que acreditou no agressor.
Você precisa perdoar a parte de você que aceitou permanecer, às vezes, por muito tempo numa relação que mais te machucava do que te dava alegrias. Você tem que se perdoar por ter criado tanta expectativa sobre uma pessoa que não tinha tudo aquilo que tu esperava que ela desse para você. Porque a gente só dá o que tem. E assim eu encerro a minha parte aqui com vocês. A gente ficou, acho que deu quanto tempo, seu Maria? Nós estamos quase fechando 2 horas e É, passou sem a gente não. perceber, Diego. Nossa, e É, as pessoas que estão nos acompanhando também, somos muito gratas pela tua isso aí. disponibilidade Adorando. e também, né, pelo todo o teu conhecimento, não só o conhecimento enquanto as ciências, né, que você estuda, Sim, mas principalmente o teu ser humano, né, a ótimo. pessoa e o ser humano que você acolhe, que você, né, você ajuda as pessoas a restaurarem essas crianças todas que nós temos, né, que E, estão aí e que a gente precisa curar. A gente precisa procurar cura. E essa cura, ela isso. se dá, nela se dá de várias formas diferentes para cada pessoa. Então, assim, Diego, pela tua existência, né, nós ficamos muito, muito, muito gratas. Já fazia tempo que eu queria fazer essa Desde o ano conversa passado. contigo, mas não era o momento Sim, era sim, hoje. sim, É, e exato. Tudo, olha que tu- lindo que foi esse momento. tudo tem o seu momento, a sua hora, né? Era para ser assim, da maneira Era que para ser foi, hoje. no tempo que foi, né? Eu quero É, agradecer também a todos que aqui nos acompanharam até agora. Agradecer também, quero dizer também, eu compartilhei ali no meu perfil, para quem está acompanhando essa live através do meu perfil, segue aí a professora Selmari, que é uma pessoa maravilhosa, com um coração enorme, é enorme mesmo, porque é obrigada. só uma pessoa com um coração enorme que teria vamos dizer assim, as condições de levar para frente um projeto, levando tanta informação para tantas pessoas quanto você está levando através dessas lives que você tem promovido, que não é só aqui comigo. Então, segue aí a professora Selmari. Selmari, eu gostaria que também você passasse o teu perfil. Eu sei que você tem Instagram também, então, Isso. né, tu pode passar, que depois eu também vou passar o meu, porque eu acho que quanto mais a gente, né, agrega, né, eu sei que tem seguidores teus que às vezes não me seguem ainda, então tem aí a Isso. oportunidade Uhum. de me seguir, e ao mesmo tempo eu estou aqui indicando aos meus seguidores que se não seguem, seguem aí essa pessoa maravilhosa aí, que é a Selmaria, é incrível. E da mesma forma também, né? A gente vai fazer esse compartilhamento para também as pessoas, né, seguirem o Diego Amaral. Diego, que conversa linda, que as pessoas, a companhia, né, de todos que estão aqui conosco também contribuiu para toda essa energia que foi essa nossa live, esse momento também para a gente poder chegar até as pessoas, né, em situações tão tristes que estamos vivendo hoje. E tudo isso que você trouxe, o quanto acolhe, o quanto conforta também essas nossas dores, e para a gente estar também sempre alerta às coisas que acontecem conosco, que acontecem com as pessoas que estão próximas de nós, e com as pessoas que a gente ama e às vezes a gente não sabe como fazer para Exato. ajudar. Então, com certeza, a tua contribuição hoje ela foi uma contribuição para a ciência, foi uma contribuição para nós, pessoas, sermos melhores, e também, Diego, foi uma contribuição para o universo, porque, como você falou, nós somos o cosmos, Todos né? um Nós não conta isso estamos aí. isolados. Exato. Gratidão Eu também, imensa. muito obrigado pelo convite, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade também de poder passar aí um pouco desse conhecimento para pessoas que eu sei que às vezes tem tanta dificuldade, porque às vezes a vítima tem tanta dificuldade em também a quem eu vou recorrer,
Quem que né? tu acessa para ter? Uhum. Isso, porque mesmo sabendo que dá para ir na delegacia, mas daí às vezes fica meio com vergonha de ir na delegacia, às vezes não sabe se é um caso de polícia, né? Então existe muita falta ainda de informação sobre essas questões, principalmente no âmbito familiar. Então, esta live, para quem está aqui nos acompanhando ainda, eu gostaria que você assistisse de novo, ela vai ficar Uhum. disponível. E se você achar que deve assistir mais uma vez e mais uma vez, cada vez que você assiste essa live, você vai estar aprendendo cada vez mais, inclusive sobre o comportamento de agressor ou vítima, para ver se também você não está se colocando neste papel, digamos, de vítima, para você também ter condições de sair deste papel, assim como você, agressor que está aqui vendo, para que também tenha condições de sair deste papel de agressor. Enfim, para você que é pai, para você que é mãe, para você entender que não é o que você diz que importa, e sim os teus exemplos que estão sendo registrados dentro dos teus filhos, e esses exemplos, bom ou ruim, certo ou errado, eles tendem a reverberar, repercutir, ecoar na vida dos seus filhos, sendo os bons ou os ruins exemplos. Então, é assim que então eu encerro aqui a minha parte e mais uma vez, muito obrigado, Muito obrigada, por Diego, muito tudo, obrigada e aos que nos foi maravilhoso. acompanharam. Eu mesma já escutei o Diego em várias situações, Diego, e hoje você trouxe assim informações que talvez eu ainda não tivesse acessado no meu interior. E olha, eu vou assistir muitas vezes de novo, porque você trouxe Sim, muitas informações que olha, que eu sou tua seguidora e eu sim. ainda não tinha caído a ficha, tá? É aquilo que eu digo, né? Às vezes eu tenho que ver assim, o que eu vou falar na hora, porque Foi realmente magnífico. vem muita informação, e É. eu procurei assim, ela, eu digo assim, elaborar, porque a gente meio que planeja, né? Assim, ai, mais ou menos, né? O que eu quero passar para as pessoas de informação. E realmente, quando você falou, olha, vamos falar sobre a Uhum. agressividade, né? Enfim, agressões, enfim, questões de família, mulher, enfim, essas coisas assim, tudo. E aí eu pensei assim de cara, bom, eu quero ir passar realmente informações diferentes. Eu não quero ir lá para falar uma visão talvez única e que às vezes qualquer um, entre aspas, pode passar, né? Enfim, eu quero passar uma coisa que faça a diferença, que mostre também caminhos diferentes, porque se a gente vai seguindo sempre os mesmos caminhos, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Então, né, por essa foi a minha intenção, e eu espero aí realmente que vocês de casa assistam, reassistam de novo, compartilhem com seus amigos. Lembrando, não é questão de compartilhar com um amigo que é agressor ou amiga que é vítima. Não, não é, nesse contexto. É compartilhar porque é uma informação de ordem pública. É uma informação que serve para todos, da criança, do adolescente até mesmo ao adulto. Todos são informações que servem para todo mundo, inclusive para mim, porque tu acha que eu não vou querer ver se eu falei direitinho, o que eu deixei de falar, que eu devia. Mas com certeza, Eu Diego, sempre faço isso. terão muitas outras. E Eu tinha muitas sempre faço. questões aqui que nem precisou eu fazer, que no É decorrer a você foi conexão. trazendo a A gente informação. está tudo conectado. A gente E está hoje tu tudo fizeste um conectado. serviço social. Tu prestou também Aham. um serviço social para a nossa Isso. cidade. É. Isso aí, Uma tá? feliz Então, Páscoa, né, para eu você, para para você todos que nos também, para acompanham. você e todo mundo, né? Uma Páscoa aí maravilhosa, né?
cheia de alegrias, que você possa, mesmo dentre tantas limitações da época que a gente está vivendo, né, no momento, você consiga, você e todo mundo consiga aí, né, ter uma Páscoa em harmonia, se possível em paz, se não em paz com o lado do mundo lá fora, a paz de dentro de você. Dentro de nós. Uhum. Quanto mais nós sentirmos paz dentro de nós, mais paz nós veremos no mundo. Quanto mais amor dentro de nós, mais pessoas amorosas nós veremos no mundo. Então, toda mudança começa conosco. E eu ia Ok? terminar com esta frase, né, que é uma frase também muito conhecida, Ótimo. célebre. As coisas não mudam, nós mudamos. Claro, É, ótimo. é a Ótimo. frase do, Lindo, do Henry lindo. David E é Thoreau. verdade. E É. é verdade, né? Então, que esse Nossa, momento seja um momento de mudança, né, de exato. cada um de nós que esteve aqui e que vai, né, para muitas outras pessoas também. Vai mudar a vida de muitas outras pessoas pela nossa mudança. Exatamente. É. Exatamente. Diego, te amo! Também te amo, Flor, amo Gratidão. todos. Muita Muito luz, obrigada a ótima todos que Páscoa aí estiveram para você. conosco. Um grande Obrigado. abraço para todo mundo. Aí. Tchau.